Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Galera, vamos falar sobre o trabalho do Vitor Pereira, dessa tendência que tem do trabalho do Vitor Pereira, né? Que podemos chamar de método, podemos chamar de fórmula, de estrutura, como o próprio Vitor Pereira já acabou falando numa ocasião, numa entrevista. Pedi só pro amigo rubro-negro deixar o seu like, que ele é muito importante, deixa a sua curtida, se inscrever também no canal, vamos debatendo aqui as notícias, informações, análise, opinião. Então chega junto, aperta o botão aí de inscrever-se, cara. O Vitor Pereira falou na ocasião há 10 anos, o Vitor Pereira fez o seu melhor trabalho, na minha opinião, o seu melhor trabalho. Foi à frente do Porto. Foi um Porto dominante, foi um Porto protagonista nacionalmente, foi um Porto que vencia várias vezes o Benfica, inclusive passou até pelo Benfica do Jorge Jesus, então foi um Porto que foi muito dominante. E este Porto, ele tinha algumas mudanças dentro da sua estrutura do jogo, né? Ele tinha o seu meio... Não vamos confundir a estrutura, né? Não vamos confundir o conceito com a formação tática. A gente vai chegar lá. Tinha sempre, né, questão de ter controle do jogo, a posse da bola, ser o protagonista. Não importava se enfrentava o Benfica no seu estádio ou no Estádio da Luz, era um Porto que queria ser o protagonista. Inclusive o Benfica teve muita dificuldade por essa postura, né? Por essa vocação ofensiva que tinha essa equipe do Porto. Pois bem, podia mudar o esquema tático, mudava a formação, mas era o mesmo conceito. O Vitor Pereira depois trabalha no futebol na China, mesma questão, muda ali o esquema, mas tem o mesmo conceito. E dentro dessa mudança do esquema, que aí faz muita característica do Vitor Pereira, tem muito a mudança, a alternância do esquema tático, você já está sob aviso, né? O amigo que está acompanhando aqui o nosso canal já está avisado, já sabe que tem muito dessa mudança. E aí teve uma entrevista que ele até falou sobre uma estrutura que ele até apelidou, né? Eu chamo isso de estrutura Transformers, obviamente, né? Dando aí referência ao filme. Então aquela máquina dele, ela vai se transformar e vai se adaptar àquilo que estabelece o jogo. Vamos abrir aspas aqui pra gente entender, eu vou trazer no campinho, na prancheta, como é essa mudança, mas ele tem uma repetição. A fórmula, ela tem uma repetição, vocês vão entender qual é. Vamos lá, abre aspas. Na China, jogávamos em 3-4-3, por vezes em 4-3-3. Apelidei esta nova estrutura de Transformers. O que se está a perceber é que há uma tendência para vivermos no futebol com as linhas mais coordenadas e os espaços mais reduzidos. Perante isso, temos que reinventar-nos do ponto de vista ofensivo. Se não conseguirmos desbloquear determinados comportamentos defensivos, então temos de ir à procura de soluções, de nuances novas. Essas estruturas de largura total dão-nos a possibilidade de ter um trunfo estratégico. Curiosamente, e até por coincidência, nós falamos recentemente, quando acabou a Copa do Mundo, que foi, né, vencida agora pela Argentina de Lionel Scaloni, sobre uma dessas tendências que a Copa do Mundo pode ter ditado. Na verdade, essas tendências já são exercícios, né? Assim, isso já vai ser repetido em pequena e média escala. Como é a Copa do Mundo, grande escala, mas isso já acontece demais, que é a mudança de esquema tático. Sobretudo com o campeão, Lionel Scaloni. Foi um técnico que mudava demais. A Argentina jogou no 5-3-2, jogou no 5-4-1, jogou no 3-4-3, jogou no 4-3-2-1, jogou no 4-2-3-1, mudava 4-3-3, mudava demais. Quem acompanhou essa Argentina viu que mudava demais. E o Vitor Pereira, como vários outros treinadores, sobretudo na Europa, tem essa de mudar. Então, assim como já trouxe o vídeo falando aqui, ó, para você sobre treino, que no nosso ditado popular, treino é treino, jogo é jogo, o Vitor Pereira pega esse ditado e rasga, para ele isso não existe. Outro ditado popular nosso que time que ganha não se mexe, tá ganhando, então não se mexe, ele é outro que pega e rasga, porque ele muda muito a formação, não é o conceito, é a formação. Quando a gente fala de formação, inclusive, Vitor Pereira, antes de nós passarmos aqui no campinho, a gente vai lembrar do jogo, Flamengo e Corinthians. Quem não lembra, inclusive nós apontamos, né, quem acompanhou aqui o nosso canal, na nossa live pós-jogo, na minha opinião ele errou a interpretação, o Vitor Pereira errou no início do jogo, que ele coloca uma linha com 5 jogadores do Corinthians, faz meio que uma espécie ali de um 5-3-2. Ele igualou numericamente o meio-campo com o Flamengo, onde o meio-campo do Flamengo, a fragilidade do Flamengo era quando o adversário tinha sobrecargas, ele tira essa sobrecarga, ele iguala para se preocupar com a última linha. Ele erra, o Flamengo abre o placar, depois ali ele faz uma mexida, a próxima linha metade do segundo tempo, do primeiro tempo, e aí as coisas começam a caminhar um pouco melhor pro Corinthians e tal. Mas ele erra, mas ele fez a mudança que o Lionel Scaloni fazia toda hora, a mudança, o que ele fez no futebol na China, o que ele faz no Porto. Agora, tem uma repetição. Apesar dessa mudança, vamos pegar aqui a nossa prancheta, apesar dessa mudança, tem uma repetição de comportamento.
E sabe qual é essa repetição de comportamento? Não importa qual é o esquema, existe a mudança, mas existe sempre para ele prevalecer o jogo pelos lados. Vamos trazer aqui o exemplo. Aqui vamos colocar uma equipe que está jogando aqui meio que num 4-5-1. Vamos botar um bloco bem baixinho, que normalmente é um panorama, né, que equipes como o Flamengo acabam encontrando no decorrer do campeonato. É uma repetição, né, de comportamento defensivo. Então a equipe está jogando aqui num 4-5-1, vamos lá, pode ser também num 4-1-4-1. O Vitor Pereira, ele tem, né, como essa característica abrir os jogadores pelos lados. Por isso que até um 3-4-3, um 3-4, um 4-3-3, esses três jogadores mais abertos pelos lados, e aqui, né, a gente pode botar a estrutura aqui do comportamento. Tem também uma saída com 3, usando o volante. O Luiz Gustavo fez isso também, né, o volante brasileiro, mas enfim, falar dessas estruturas. Como vocês observam, ele tenta sempre sobrecarregar o lado, é onde a estrutura que ele acha principal na organização ofensiva, que ele citou, né, naquela estrutura Transformers, para tentar desorganizar as linhas defensivas. Inclusive agora quando ele fala, até já citou em algumas oportunidades, a linha com 5 jogadores, a sua tarefa ofensiva é desorganizar essa estrutura pré-estabelecida do adversário. E como o Vitor Pereira fez isso várias vezes ao longo da carreira, sobretudo aí nos últimos 10 anos, pelos dois lados. E aí tem um ponto de interrogação que é muito importante e que é muito curioso. Nós observarmos como vai ser essa mudança dessa estrutura do Vitor Pereira, utilizar esses jogadores abertos, agudos pelos lados, como ele fez no Corinthians. Aí tinha ultrapassagem do lateral, concentra os jogadores de um lado para fazer a inversão pelo outro, para buscar o corredor oposto. A gente viu várias vezes, inclusive, em confrontos contra o Flamengo, trouxemos várias análises assim. Mas a grande curiosidade fica com a matéria-prima, né, que ele tem, com os jogadores que ele tem disponível no Flamengo. Que são jogadores que, confortavelmente, por uma questão técnica e alguns por uma questão física, preferem jogar por dentro. Entre eles, Pedro, obviamente, um centroavante que atua por dentro. Gabigol, movimento da direita para a esquerda, mas gosta também de jogar por dentro. Arrascaeta, por uma condição física, inclusive, jogar e atuar por dentro. Cresceu na seleção do Uruguai até nas eliminatórias, quando houve nessa mudança, jogando por dentro. Everton Ribeiro, condicionamento físico, perdeu a potência, perdeu aquela explosão daquele Everton que jogava espetadinho lá pela ponta e aí fazia a diagonal, jogando por dentro. Bruno Henrique, que gosta de jogar por dentro, quando teve a oportunidade de jogar aberto pelo lado, reclamou. Não gostou de jogar aberto, espetado pelo lado, foi com o Domenech. A gente pode aqui falar, ele mesmo já externou isso. Então são jogadores ofensivamente que têm essa característica. Marinho, joga espetado, mas é um Marinho muito irregular. E Everton Cebolinha, é o também que joga espetado pelo lado. Fato que vai ser muito curioso como o Vitor Pereira vai pegar essa estrutura Transformers dele, que tem muita alternância, que tem muita mudança, mas ela segue uma linha. E essa linha é dos jogadores trabalharem aberto para abrir, para criar essa amplitude. Como será essa nova estrutura Transformers de Vitor Pereira no Flamengo? Vou encerrando o vídeo por aqui, galera. Não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Deixa a sua curtida e também se inscreva aí no canal. Um forte abraço a todos vocês. Tamo junto. Um abração. Tchau, tchau.